Amém, obrigado, igreja. Hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração, pensei que ele ia colocar, sobre o nascimento, do Senhor Jesus, mas ele botou o nascimento, mas ele botou um entendimento diferente. Ele botou o nascer do propósito de Deus em nossas vidas. O nascer do propósito de Deus em nossas vidas é diferente, irmãos. A gente vai passar pela Bíblia aqui e vai ver, que o primeiro de tudo foi o propósito do Senhor Jesus, E teve vários propósitos. Os propósitos de Deus, ele não vai ser cancelado. Se o Senhor tem um propósito na tua vida, irmãos, é só você me falar, eis-me aqui, e Ele vai te usar. Em nome de Jesus, irmãos, amém? Irmãos, eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé, porque em Tiago 5,16, a palavra do Senhor fala que nós somos justificados por Cristo, confessai as nossas culpas uns aos outros e orai pelos outros para que sereis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então vamos orar. O Senhor veio aqui, não veio para vir palestra, o Senhor veio para ser tocado, o Senhor está aqui para ser tocado pelo Espírito Santo. Eu sou apenas um instrumento do Senhor e a palavra dele é tudo, Então vamos orar. Se tiver qualquer pecado em mim, qualquer pecado em ti, nós vamos orar e vamos pedir para continuar vendo a glória de Deus aqui. O Senhor poder falar poderosamente com vocês, ok, irmãos? Vamos lá. Querido Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdias, obrigado, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui, Pai. E as pessoas também que não puderam vir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, traga ela numa nova oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tu és fiel, Tu és maravilhoso, bondoso, Pai. Nos justifica pelo santo nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, porque nós somos imperfeitos, Senhor. Qualquer pecado, Pai, que tiver em mim ou nos meus irmãos, Senhor, seja uma omissão, alguma coisa, Pai, eu sei, Pai, que o Senhor justifica por ter Tu és fiel, Pai. Então não veja o Marcelo, não veja nossos irmãos, veja o sangue do Teu Filho Camesim, Senhor, que pagou um alto preço na cruz, Pai. Que essa palavra hoje, Pai, possa entrar no ouvido, Pai, e fazer morada, Senhor. Esse maná do céu, que é a Sua palavra, que é maravilhosa, Pai. Que possa mudar vidas, Senhor, como a Tua palavra sempre faz, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a igreja fala do Senhor. Amém, irmão. Então você pode se sentar no teu lugar. O que é nascer, irmãos? Em resumo, nascer é o ato de dar início à vida, à existência, à manifestação ou à origem de algo novo. É o que? A manifestação de uma coisa nova, Então, o plano de salvação de Deus, ele nasceu, Tudo foi definido pelo Senhor, pelo Deus Altíssimo. Foi definido na eternidade. Teve que nascer e teve que ter um preparo para o propósito de Deus aqui nessa terra. Eu vou pedir à minha esposa para colocar Isaías 9,6, é um versículo bem conhecido de vocês, que fala do nosso Salvador. Isaías, que foi um profeta messiânico que viveu por volta de 700 anos antes do nascimento de Cristo, ele profetizou muito sobre Jesus. Profetizou sobre o nascimento, profetizou sobre, no capítulo 53, a crucificação. Então vamos ver o que ele profetizou no nascimento. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre seus ombros, e se chamará seu nome, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E no 7, do aumento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino, para o firmar e fortificar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do nosso Deus, Adonai, dos exércitos fará isso. Em nome de Jesus, amém, irmãos. Que o Senhor, Pai, possa direcionar, Senhor, essa palavra maravilhosa, Pai. Tua, em nome de Jesus, Pai. O plano de Deus em Cristo Jesus, o projeto, o propósito, foi concluído com sucesso, irmão. A gente vê isso em João 19:30, por favor. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, ele entregou o Espírito ao Pai.
nesse momento, todo o plano da eternidade, todo o propósito que Deus tinha na vida de Jesus e nas nossas vidas foi realizado na cruz do Calvário. E Ele fez isso com maestria. Em certos momentos, Ele, como Ele estava como forma de homem, Ele orou ao Pai antes. E Ele pediu ao Pai uma segunda, um plano B. Ele falou: Senhor, se o Senhor tiver alguma outra oportunidade, Senhor, faça. Ele não queria, desde a eternidade ele estava com o Pai. Ele não queria ficar longe do Pai. Mas logo em seguida ele falou: mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E o Senhor, Ele se fez a vontade dele, crucificou o Filho dele, para a gente ter redenção hoje aqui, irmão. Nós estamos hoje aqui, alguma pessoa falou do Senhor Jesus, eu não vi de um lar cristão, então teve uma missão, teve um missionário que falou comigo, que falou na minha família, e ele me atingiu. Glória a Deus se você nasceu numa família cristã, mas se você não nasceu, um antepassado teu, teve um missionário que fez, e foi Jesus que pagou um alto preço por esse propósito. Mas em nenhum momento ele desistiu. Pelo contrário, ele falou: está consumado. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, Deus ele tem vários propósitos na vida, né? Tem vários propósitos na vida. A gente vai ver aqui na Bíblia alguns exemplos, né? Que são exemplos que os irmãos conhecem muito bem, né? O plano de José do Egito, né? O propósito que o Senhor tinha na vida de José, né? Ele foi o que? O que chamou muita atenção aqui, ao estudando essa palavra, foi o que? Foi a obediência temente a Deus de José. Em todos os momentos ele era temente. Em todos os momentos, tudo teve um preparo para ele chegar no plano que ele tinha, um propósito na vida dele, né? Na palavra do Senhor em Gênesis 39, versículo 8 e 9, José estava na casa da pessoa que tinha comprado ele, né? E a mulher dele estava querendo ficar com ele. Mas olha só o que José falou. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo que tem. Ele não é o maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vendou, senão a ti, porquanto és a tua mulher. Como, pois, posso eu cometer um grande mal e pecar contra o meu Deus, irmão? Você viu? Em nenhum momento ele sempre estava o que? Estava com o que? Ele estava vivendo aqui, mas o propósito dele estava no terceiro céu. Ele estava o que? Sempre temente a Deus, sempre o que? No direcionamento de Deus. A mulher deu em cima dele, mas ele sempre o que? Ele estava temente a Deus, ele fugiu dela. E a gente sabe a história, né? Ele foi para a prisão, ficou na prisão, mas tudo ele era abençoado. Por quê? A obediência, irmão. A palavra do Senhor Jesus, ela fala isso, né? Quando ele fala assim: se você me ama de verdade, obedece os meus mandamentos. Quando a gente entende isso, irmão, não adianta a gente falar da boca para fora que a gente ama a Deus, que ama Jesus. O que adianta a gente falar que ama a Deus e ama Jesus e desobedecer? A gente vai ser um mentiroso. E a gente sabe que é o pai da mentira. Então a gente sempre tem que ter o nosso coração, a obediência. A obediência vai flechar o teu propósito nessa vida. Porque eu, com a obediência, como já foi pregado até pelo presbítero Carlos aqui, há 4 ou 5 semanas atrás, sobre a carruagem do Altíssimo, o que? Deus ele vai te promover, ele vai te levar a patamares maiores nessa terra, irmãos. E sempre tem que ter isso em nosso coração. Amém, irmãos? Amém. O plano de Davi, irmãos. O plano de Davi foi concluído com sucesso. A gente sabe que ele teve erros, né?
ele teve um grande erro da vida dele, que botou um amigo dele no campo de Urias, botou no campo de batalha para dormir com a mulher dele. Teve grandes erros, né? Mas quando ele pecou, ele tem duas diferenças, irmãos. Ele correu para Jesus. Ele falou no Salmo 51, ele escreveu que ele não queria reino, ele não queria nada dessa terra física, mas ele só não queria o quê? O Espírito Santo do Senhor se afastasse dele. Ele sabia o que era a preciosidade de você ter o Espírito Santo do Senhor. Ele não queria isso. Ele continuou. Ele teve o quê? Com bastante o quê? Preparação e fé. Que eu coloco aqui. Os casos de Davi, o quê? Preparação e fé. Tem coisas que acontecem conosco, irmão, no momento que a gente não entende. Com Davi também não foi diferente, né? Da mesma forma que em 1 Samuel 17:34, então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, e quando tinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-se mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, leão, como urso, assim será este incircunciso, filisteu, como um deles, porquanto afrontou o Senhor dos exércitos. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da garra do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor é contigo. Em nome de Jesus, amém? Amém, amém, irmãos. Então nessa passagem a gente vê o quê? Toda a preparação que teve Davi. Davi não foi rei de uma hora para outra, irmãos. Davi ele teve o quê? Ele teve que ser provado. Ele matou um urso, matou um leão, irmãos. Então, irmãos, quando a gente é provado, Deus está te preparando para algo, irmão. Para o propósito dele na tua vida, irmão. Então a gente tem, às vezes, em nossas vidas, tem duas possibilidades. Quando a gente fala, eis-me aqui, Senhor, o tempo vai ser menor. Mas quando você não faz, irmão, é o que Deus faz o dele, a gente tem que fazer o nosso. A gente tem que continuar no caminho, dia após dia, irmãos. Se por acaso, irmãos, a gente tem como exemplo de Davi, ele pecou. Nós temos o que? Mateus 6 fala isso. Vai na porta do seu aposento, conversa com o pai, pede perdão e recomece a tua vida, irmãos. Faça isso, não dê legalidade ao inimigo na sua vida, irmãos. Sempre coloque isso nas suas mentes, em nome de Jesus. Amém. O propósito de Deus em Esther foi concluído com sucesso, irmãos, também. Deus tem um propósito na sua vida. Mas como a gente vai ver no versículo aqui, mas se você não fizer, ele pode colocar uma outra pessoa. Porque Deus é onisciente, irmão. Ele te prepara para o propósito. Ele te prepara para o nascimento do teu propósito, para fazer o propósito. Mas se você não fizer, ele vai levantar o outro vai fazer, irmão. Porque a obra do Senhor não para. O reino do Senhor não para. Se você, não quiser fazer, ele vai levantar outro, porque ele é fiel, ele é justo, e o reino dele tem que continuar. A obra dele não tem que parar pela metade, irmãos. Quando a gente entende isso, a gente fala assim: eis-me aqui, Senhor. Amém? Em Esther 4,14, o tio de Esther fala para ela, porque se todos te calarem nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a tua casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo, como este chegasse a teu reino. Então Mardoqueu fala para a sobrinha dele, Hadassa, o nome dela, né? Esther é um nome persa, mas Hadassa. Hadassa significa, irmãos, é um tipo de uma planta. E essa planta, ela não tem um odor direto.
Essa radaça, para você ter esse cheiro, você tem que esmagá-la, ela sai o odor dessa planta. Então, aconteceu isso com Esther, irmão. Então pode ser o nosso caso também. Porque a gente acha que estamos no processo, estamos fazendo esse processo, estamos no propósito de Deus que nasceu no nosso processo. Mas se a gente não fizer, irmão, Deus vai levantar outro para fazer, irmãos. Nós temos sempre que estar isso em nossas mentes. Em nome de Jesus, amém, irmão. A gente sempre tem que estar nisso em nossas mentes. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O propósito de Deus. Então deixa nascer hoje, irmãos. Se pessoas aqui, você sabe que está essa palavra para ti, entrando na tua, o Espírito Santo falando contigo, Rassura canta, Rassura, ele está falando contigo, irmão, ele tem um propósito para a tua vida. E essa tua vida, se por acaso teve algum distanciamento dele, irmãos, deixa nascer no dia de hoje de novo. Da mesma forma que o Senhor Jesus nasceu, deixa o Senhor Jesus nascer na tua mente. Deixa esse propósito nascer de novo, irmãos. Deus tem um plano lindo para você, irmãos. Mas depende da nossa parte, irmão. Tem coisas que a gente tem que fazer, né? A obediência, irmãos, é tudo. A gente pode ver, no caso de Abraão, que veio aqui na minha mente, Abraão, como Deus falou com ele, falou, Abraão, se afasta da sua parentela. E Deus só começou a fazer com ele ficou com Ló, com o sobrinho dele, Ló. Mas Deus só começou a dar um segundo passo quando ele obedeceu. Quando ele falou até que Ló, ele com Ló estava assim, e olharam para as duas terras. E Abraão falou, Ló, pode escolher a terra. E Ló escolheu a terra mais bonita, ele não tinha visão espiritual. E ali foi uma coisa ruim para a família dele. Mas Abraão escolheu uma terra desértica. E dessa terra hoje é o povo de Israel, um povo presente, um povo tecnológico, um povo que busca o Senhor. A maioria ainda, infelizmente, não tem o Senhor Jesus como seu Salvador, mas vai ter, em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor fala isso. Mas, irmão, a gente sempre tem que ter o que? Obediência. Para o Senhor Deus dar o segundo passo, teve o que? Abraão teve o que? De afastar de toda a parentela dele. Jó era da parentela dele. Então, o que está faltando na tua vida para o propósito nascer e ser alimentado na sua vida, irmãos? Às vezes é uma proposta, às vezes você tem uma promessa. O que está faltando, irmãos? O Espírito Santo. Você tem às vezes que falar igual o Davi falava. Ele orava, ele falava, sonda-me, Senhor, vê se não tem algum caminho mal dentro de mim e me direciona, Senhor, porque o que tu queres? Nós temos que ter essa reflexão, irmãos. Nós somos imperfeitos. Quem falar que é perfeito aqui é mentiroso. Então a gente tem que ter isso em nossa mente. Deixa nascer esse propósito. Da mesma forma que o Senhor Jesus nasceu, deixa o Senhor Jesus, o Espírito Santo, te consumir, te nascer, irmãos. Em nome de Jesus, amém. Aqui foi um pequeno resumo de que como nós devemos nos preparar para esse propósito do Senhor Deus, em Cristo Jesus na nossa vida. A primeira coisa, eu creio que todos já aceitaram o Senhor Jesus aqui. Todo mundo já aceitou o Senhor Jesus? Amém? Amém aqui. É aceitação. Reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, irmãos. Quando você entende isso, irmãos, o Elon Musk, que é uma pessoa que está chegando a ser trilionário, um dos primeiros trilionários, irmãos, se ele não tiver Jesus, ele é miserável. Ele vai para o inferno, irmão. Mesmo com o trilhão dele, os trilhões dele, ele vai para o inferno, irmãos. Nós temos o Senhor Jesus, irmão. Você já entendeu a riqueza que você tem, irmão? Que a gente tem que ter conta do que é isso. A palavra do Senhor fala em Apocalipse que o Senhor Jesus nos fez como reis e sacerdote. Sabe o que é isso, irmãos? Embaixadores do Deus vivo. Você sabe, você tem noção do que é isso? Uma vez foi falado para Billy Graham, que foi um evangelista tremendo nos Estados Unidos.
perguntando para ele: Billy Graham, você quer ser presidente dos Estados Unidos? E ele respondeu: você está querendo me rebaixar? Aí a pessoa ficou assim: não, eu sou embaixador de tudo, Deus vivo aqui. E você está querendo que eu seja um presidente dos Estados Unidos? Você está me rebaixando. Ele sabia o que era ser um embaixador de Deus vivo aqui desse local, ser boca de Deus, irmãos. Então, irmãos, quando você entende quem você é, quem Ele é, você está mais forte, irmão, porque o Espírito de Deus está dentro de você, irmãos. Então, deixa esse propósito crescer na tua vida, irmão. Não deixa os planos do Senhor serem abortados. Ele botar uma outra pessoa, irmãos. A palavra do Senhor fala em Apocalipse que o Senhor Jesus, Ele vai enxugar de nossas lágrimas. Ele vai falar qual era o projeto e como foi o nosso projeto. E a gente vai chorar. Mas, irmãos, vamos tomar a decisão hoje de ver o que o Senhor Deus tem para nossas vidas. Sondar o nosso coração. Amém, irmãos? A renúncia, irmão. A gente tem que negar a si mesmo. Renunciar o desejo egoísta e tomar a própria cruz. O Filho do Deus vivo, olha o preço que Ele pagou. Às vezes a gente está sofrendo um pouquinho, a gente reclama, blasfema. Não, irmão. Em Tessalonicenses fala essa palavra do Senhor, fala: em tudo dai graças, porque a vontade de Deus em Cristo Jesus em nossas vidas. É muito fácil, irmãos, a gente falar, dar glória a Deus, quando está tudo bem na nossa vida. Até uma pessoa que não conhece a Deus, fala. E quando acontece uma coisa ruim na tua vida, irmão? E como que você reage? E o propósito do Senhor? Vai morrer? Não vai. Eu profetizo aqui, em vida de pessoas aqui, com um propósito que estava apagada. Vai ser reaceso. Porque o Espírito Santo do Senhor vai te incomodar. Vai te incomodar para você ser direcionado, flecha do Senhor, o propósito dele chegar no alvo. Amém? Amém. Compromisso. Seguir Jesus prontamente ao seu chamado, irmão. Vinde, permanecer com ele em obediência. Ficar e levar a sua mensagem ao mundo, irmão. Foi uma ordem do Senhor Jesus. Ide a toda criatura e o quê? Pregar o Evangelho. E logo em seguida fazer o quê? Fazer discípulos. Então, irmãos, foi uma ordem, irmãos. Eu não sei por que as igrejas não falam isso, mas Ezequiel 33, irmãos, tem uma revelação muito grande. A igreja da gente aqui pode ser pequena, mas a gente fala a palavra do Senhor. O que o Ezequiel 33 fala? Não precisa botar, amor, vou fazer um resumo. Fala o seguinte: você conhece a verdade. Está vendo o irmão teu que está indo para o precipício, que está se perdendo? Se você não falar a verdade para ele, o sangue dele está em suas mãos. Ok? Mas se você falar a verdade para ele e ele continuar, aí não é mais, como é que eu posso falar? Nosso problema, o sangue dele não está mais em nossas mãos. Então, irmãos, é uma coisa bastante profunda. E as igrejas não falam isso. As igrejas hoje em dia, irmãos, só falam em prosperidade, envelope. A palavra do Senhor tem bênção, na Bíblia tem. Mais ou menos 60% a 70% é de bênção. Mas tem maldição também, irmãos. Nosso Deus é justo. O que você está fazendo hoje, irmãos? Você está querendo ser amigo de Deus ou amigo do mundo? Você sabe a palavra. Você quer agradar o mundo quando você está no teu ambiente de trabalho. É confortável com você ir, chegar e concordar com todo mundo. Mas Deus vai te cobrar isso, irmãos. Vai cobrar um por um. Comigo também. Não estou falando isso com vocês, mas a palavra serve para mim também. Está sendo omisso?
Se uma pessoa que era para falar com você se omisso, está indo você para a perdição, não, beleza, e continuar. Irmãos, nós temos que ter posicionamento, irmãos. Nós não temos que agradar o mundo. Se a gente for agradar o mundo, a gente é inimigo de Deus. A gente tem que ser amigo de Deus, amigo do Pai. Vamos fazer diferente esse ano, irmãos. Vamos deixar de ser boca do Senhor em qualquer lugar. Irmão, nós estamos em guerra. A gente saiu daquela porta aqui, a gente saiu de estar em guerra. Queira você, queira ou não, nós estamos em guerra contra o reino das trevas. Nós somos embaixadores do Deus vivo, irmãos. Mas logo, logo o Senhor Jesus, irmão Cristo, Ele vai vir nos buscar. Por quê? O embaixador é o primeiro a sair do ambiente. Se tiver uma guerra aqui na Austrália, se tiver uma guerra entre Brasil e Austrália, um exemplo, nunca quero isso na minha vida, são dois países que eu amo, mas o primeiro a sair é o embaixador que sai do Brasil e volta para o Brasil. E a mesma coisa, o embaixador da Austrália volta para cá. Então, irmãos, o Senhor Jesus está voltando para nos buscar. Eu não entendo as pessoas que falam que a gente vai ter que ficar aqui. O embaixador ele tem que sair logo. O embaixador não fica para ver o caos. O embaixador ele se retirado. E a igreja do Senhor vai retirada, irmãos. Eu profetizo aqui nesse local. A igreja aqui, sendo de Filadélfia, que é pequena, mas Cristo está dentro. Não é de Laodiceia, que é a maioria das igrejas, que Jesus está fora, batendo na porta. Em nome de Jesus, amém? Transformação, irmão. Mudar a direção da vida. Buscando a salvação, libertação, vitória em Cristo. E vivendo em santidade, na dependência de Deus. Tem a santidade para a gente ver a glória de Deus, irmão. Isso é um trabalho, irmão, que a gente tem que fazer, não é só quando a gente está na igreja. A parte espiritual é como se fosse uma academia de ginástica, irmão. Você tem que alimentar essa parte espiritual, você tem que alimentar a sua oração, você tem que alimentar a sua busca. Todos os dias o quê? Para você ter o quê? Músculos espirituais. O Espírito Santo está dentro da gente, mas se a gente não exercitar. É até um pastor no Brasil que eu conheci, ele falava, você quer ver milagre? Anda com pessoas que veem milagre. Você quer ver oração funcionar? Anda com pessoas que são fortes. Então a gente, irmão, tem que ter isso em nossas vidas, irmãos. Nós temos que ter constância. Em nome de Jesus e transformação, amém? Imitação. Viver como Ele, nosso Rei dos Reis. Praticando um amor incondicional. Até pelos inimigos, que é o mais difícil, né, irmãos? Para todo mundo, né? Inclusive a mim, né? Se eu orar por uma pessoa boa, é grandioso, né? Mas orar pelo inimigo, irmão, é difícil, né? É difícil orar. Mas nosso Senhor nos ensinou isso. A humildade, a compaixão, o serviço ao próximo, nós tratando com o mundo. Por quê, irmãos? A gente imitando o Senhor Jesus, nós vamos ser o quê? Cristo. Porque cristão é o quê? Pequeno Cristo, ungido. Quando a pessoa fica vendo a tua conduta, mesmo você falando que não é cristão, você está sendo exemplo, você está imitando o Senhor Jesus. Ali você já está evangelizando, irmão. E a pessoa vai querer saber, vem cá, como que isso é diferente? O que é você ter diferente? Aí você vai o quê? É uma abertura para evangelizar. Vem cá, meu irmão. Ora, né, o Senhor, que a palavra do Senhor fala, o Espírito Santo a gente é soldado. Se a gente orar, o Espírito Santo, na hora ele vai dar a palavra. Então vem cá, você quer saber? Vem cá, ó, meu irmão, eu também era assim e tal. Aí conta, fala um testemunho da tua. O Espírito Santo vai te esclarecer o que falar. Então a imitação do Senhor Jesus, irmão. Não adianta, irmão, você vir aqui, falar um amém, tudo direitinho, chegar lá fora, você é um egoísta. Aí você vai ser o quê? Pedra de tropeço para as pessoas, né? A pessoa vai olhar, o quê? Isso aqui que se chama de cristão? É melhor continuar aqui no mundo mesmo, sendo um ateu. Então, irmãos, é muito... Você já entendeu a responsabilidade sua, irmão? Já entendeu? A palavra do Deus Altíssimo diz que nós temos que ser mais prudentes que as serpentes. A gente tem que estar o quê? Sempre sintonizado, irmão. Sempre como o presbítero Carlos falou na semana passada, Gideões, é o quê? Sempre sentinela.
Até para beber uma água, tem que ficar o quê? Os soldados do quê? Ficam vendo ali. Você tem que estar em sintonia sempre. Você sabendo que você está em guerra. Em todos os lugares você está em guerra. E você está sendo observado. Porque se falar, pode se falar de qualquer religião aqui. Ah, religião muçulmana, seja o que for. Ninguém fala nada. Mas fala que tu é cristão. Tu é vidraça, irmão. Então você tem que representar um reino bem, um imitador do Senhor Jesus. Para o quê? Porque aquele, às vezes, o propósito do Senhor naquela pessoa, Ele vai te usar a tua vida sendo imitador de Cristo. Amém? Amém? Devoção. Buscar a Deus através da oração constante, leitura da Bíblia e participação na vida comunitária, irmãos. Não adianta você falar, irmão, que você é cristão. O Senhor Jesus fala para a gente congregar. Tem muitas pessoas que falam, não, vou ficar em casa. Pô, o mestre está falando que você fazer uma coisa, tem que fazer, se gostando ou não, irmãos. Gostando ou não, tem que fazer, porque Ele está certo sempre. A gente não pode entender porque Ele mandou aquilo. Mas se Ele mandou fazer, irmão, fazer. Por quê, irmãos? Às vezes, ninguém é forte o tempo todo, né? A gente vê um exemplo de Elias. Elias, irmão Antônio, tinha acabado de mandar o quê? Fez a oração potente, e naquela oração que ele fez, a água que estava no altar foi consumida pelo fogo do Senhor. Mas logo em seguida, o que aconteceu com Elias? Elias ficou fraco, falou que Jezabel estava atrás dele e tal, deu um pavor nele, deu uma depressão, ele foi o quê? Para a caverna, irmãos. Então a gente tem que ver o seguinte, até o herói da fé ficou fraco. Será que a gente não fica? Por isso a gente tem que estar o quê? Em oração, na igreja, para o quê? Para quando você estiver fraco, está um irmão mais forte, ele vai estar orando por você. E quando você estiver forte, ore pelo irmão, irmãos. É assim, é a vida comunitária, a vida da igreja. A vida da igreja primitiva, irmãos. Amém? Então, irmãos, o propósito do Senhor, irmãos. Hoje, é isso que o Senhor quer em nossas vidas. Só a gente falar, eis-me aqui, Senhor. Dá o primeiro passo. Sabe, falar com o Senhor, falar de coração. Não adianta às vezes você falar, o coração não está. Porque a palavra do Senhor fala em Jeremias. Buscar-me-ei, encontrareis, quando buscarem de todo o teu coração. Não adianta você falar que está buscando e você não está, irmãos. Então hoje, irmãos, eu faço uma proposta, um ato de fé para você que o Senhor me colocou isso no meu coração. Se você quer ter o propósito de Deus ressurgindo no teu coração, dá um passo aqui. Nós vamos orar por você, eu vou pedir para as pessoas orarem por você. Gabriel, estou botando muito forte isso para fazer esse pedido para você. Você quer vir aqui na frente, um ato de fé? Amém, então vem, irmão, vem aqui, por favor. Amém, vamos bater palma para esse ato de fé. Pedi o pastor Nautilho para estar orando pelo... Tem mais alguém, irmãos, aqui que você está queimando essa mensagem no teu coração e você está achando que você não está no propósito de Deus e quer que Ele te recoloque no propósito novamente, irmãos? Porque nós somos imperfeitos. Como Davi falava, sonda meu coração, Senhor. Vê se tem algum caminho mau. O Senhor colocou muito forte no meu coração. Eu que você ia vir aqui. Amém, amém. Então vamos orar pelo irmão juntos. Vamos orar pela vida do Gabriel. Vou pedir para a gente clamar pela vida dele. Que ele veio aqui essa semana e mandou para mim que queria vir na igreja. E o Senhor é assim. Às vezes ele muda o trajeto dele por causa de uma ovelha que estava desgarrada. Em nome de Jesus, o pastor, por favor, ore para o Gabriel, fazer essa reconciliação com o Senhor Jesus, a rachura canta para a rua. Coloca as tuas mãos, vamos orar. Glória a Jesus, Senhor, Gabriel, a tua presença, Deus Pai eterno, Pai. Senhor, ajuda, Senhor, tu conheces o seu coração, Pai. E, Senhor, as suas dificuldades, Deus da glória, Pai.
Mas agora, Senhor, te coloco, Senhor, Teu Santo Espírito na presença de Daniel, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abençoá-lo, Senhor, e Deus da glória, Pai, e repreender todas as coisas que vêm contra a sua vida espiritual, Pai da glória. Ajuda, Senhor, o Gabriel, Senhor eterno, Pai, tanto física como financeira, Deus da glória, Jesus, Pai. Oh, Deus de misericórdia, Senhor, Pai. Vai abençoando, Senhor eterno, Pai. Vai, Senhor, trabalhando, Senhor, na tua vida, Jesus eterno, Pai. Ajuda, Senhor eterno, Deus da glória, Pai. Eu te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, irmãos. Amém. Ele vai te honrar muito, tá? Amém. Em nome de Jesus. Então, irmãos, não deixe os sonhos de Deus ser frustrados na tua vida, irmãos. Não deixe esse deserto, às vezes o deserto, ficar muito mais tempo do que é necessário. A palavra do Senhor fala em Êxodo que os israelitas ficaram 40 anos no deserto. Um trajeto que poderia ser feito em 40 dias. Então, irmãos, se posicione, mude. Essa palavra também estou falando comigo também. O que adianta você ganhar o mundo, ver o inimigo, ele é astuto demais. Ele quer te desviar sempre de Deus, irmão. A palavra do Senhor fala em Êxodo, veio aqui no meu coração, para falar, só para terminar com isso, que Faraó, que representa Satanás, estava vendo que o povo judeu estava adorando muito Adonai, Arras e a Deus. O que Faraó fez? Falou assim: estão adorando, né? Então, bota mais eles para trabalhar. Coloca mais trabalho para eles. Irmãos, o trabalho ele é bom. Mas o trabalho para tirar do teu foco, irmãos, sai fora, não é de Deus na tua vida. Sempre coloque isso no teu coração. Em nome de Jesus, agradeço pela oportunidade.